Meu nome é Arthur, tenho 22 anos. Eu venho do Brasil, Rio de Janeiro. Eu moro aqui desde setembro de 2018 e vim para fazer faculdade. Foi mais uma escolha da universidade mesmo. Eu gostei da ideia da UMinho, ser uma universidade jovem. Eu cheguei a passar para Coimbra, fiquei entre Coimbra e a UMinho. Só que eu conversei com alguns professores que eu tinha, fazia economia no Brasil, e alguns professores que eu tinha, inclusive um deles era francês. Ele falou que ele tinha amigos que estudavam na UMinho, então ele tinha boas referências da UMinho e me colocou mais para esse lado. E aí eu resolvi ir para Braga mais por causa da UMinho mesmo. O que eu mais gosto é com certeza a segurança, disparado. Ainda mais que a gente vem do Rio, né, que apesar de nunca ter acontecido nada comigo em particular no Rio, a gente sabe que acontece a violência, principalmente por causa da facilidade que tem no Rio que é diferente daqui, de ter arma, por exemplo. A gente vê arma como se fosse, enfim, como se fosse gente, tem mais arma que gente. E aqui a gente não tem essa sensação de segurança, né? Mas enfim, acho que é mais a segurança mesmo. Eu ia dizer, assim, eu pensava que ia ser o clima, porque apesar de eu já ter morado fora, eu não sou muito chegado a frio. Mas no ano que eu cheguei, em 2018, não sei se vocês lembram, mas em 2018 não fez tanto frio assim. Foi um frio mais ameno, então não tive muito esse problema. E aí depois disso, eu acho que o meu maior problema foi amizade com portugueses mesmo, da minha turma, assim. Porque como tinha muito brasileiro, a gente acaba meio que se juntando por ter mais interesses em comum e tal. Então, sair dessa bolha é muito difícil. Conviver com português é muito difícil. Tentar fazer amizade com eles é muito difícil, até porque eu acho que a maioria dos portugueses é muito fechado, às vezes, em relação à amizade. Eles preferiam ficar entre os portugueses, como a gente preferia ficar entre os brasileiros. E é mais uma questão de zona de conforto mesmo. A gente não quer sair dessa zona de conforto e, enfim, às vezes explorar o desconhecido. E aí a gente acaba ficando muito ilhado, né, dentro da nossa própria bolha ali. Mas acho que esse foi o maior problema assim, de adaptação, mas hoje eu tenho alguns amigos portugueses na faculdade e é tranquilo. Eu não tenho uma opinião formada, nenhum preconceito não, mas eu acho que vocês são bem mais fechados que a gente, mas isso é normal porque, enfim, o brasileiro é muito expansivo, né? Mas tirando isso, eu acho que talvez por a gente crescer numa realidade diferente de vocês, apesar da maioria das pessoas, dos brasileiros, a imigração brasileira ter principalmente na faculdade, um pessoal de um poder aquisitivo bom, a gente vive numa realidade em que a gente tem que estar preparado para ela, estar preparado para os percalços da vida ali. Eu acho que talvez vocês cresceram numa realidade mais fácil, então a gente às vezes amadurece mais rápido do que vocês por causa disso. Mas isso não é uma verdade absoluta, né? É uma percepção às vezes que eu tenho da realidade. Assim, falando primeiro da UMinho, eu acho que é uma universidade assim completamente fora do padrão de qualquer universidade federal ou pública ou particular no Rio ou no Brasil, porque a infraestrutura é realmente muito boa, assim. Eu me impressionei quando eu cheguei, porque realmente é tudo do bom e do melhor. E assim, na cidade de Braga é difícil a gente passar para a realidade do Brasil, porque tudo, por exemplo, eu morava no Rio, é uma cidade com quase 6 milhões de habitantes e Braga tem 300 mil. Então é difícil a gente comparar assim, mas eu acho que proporcionalmente Braga tem muitos centros culturais, muita coisa para se fazer, muita gente também agora, com muito imigrante, né? Principalmente o Parque da Rodovia, que é um espaço de lazer importante. Tem outros centros culturais importantes em Braga. Eu não acho que tem até talvez o mesmo número de centros culturais que tem no Rio, porque o Rio tem outras coisas também, tem outras atividades que talvez não tenha tanta coisa cultural como tem em Braga, que é uma cidade histórica. Então tem aqui também eu não sei qual é a época do ano, mas tem a Brácara Romana. E aí é outro exemplo também de cultura que é muito legal, inclusive, Brácara Romana. Portugal é muito famoso pela gastronomia, mas eu não achei tão diferente assim do Brasil.
Eu gosto da comida portuguesa, é porque eu gosto de peixe também, né? E vocês têm bacalhau e tudo mais, então eu gosto bastante. Mas eu não acho tão diferente. A coisa mais diferente do Brasil é com certeza o clima, porque vocês têm as estações bem definidas, né? A gente consegue reparar quando a gente muda de estação aqui, uma coisa que não existe no Brasil, que é calor o ano inteiro. A gente não sabe qual é a estação do ano que tá e também pouco importa. Uma coisa engraçada também são os trajes, né? Hoje eu já tô acostumado, mas quando eu cheguei aqui, eu achava muito parecido com Harry Potter e tal. Aí eu fui procurar a origem e é o contrário, na verdade, né? A J.K. Rowling, ela que se inspirou nos trajes portugueses, né? É curioso isso. Olha, eu gosto bastante, assim. Eu gosto muito da universidade, principalmente. A forma que a Alminho, enfim, conduz os alunos e a forma que o conteúdo é passado, apesar de ser diferente do Brasil, porque aqui vocês são muito conteudistas, mais do que ver coisas na prática, vocês veem muito conteúdo. Mas, assim, muitos amigos brasileiros têm crítica a esse sistema, mas eu particularmente gosto, assim, gosto da parte teórica da coisa. E, e é isso, assim, eu gosto bastante. Então, vocês são muito literais, né? Nas coisas. E a gente, às vezes, fala meia frase e acha que a outra pessoa tem a obrigação de entender. E não é assim, né? A gente tem que falar a frase inteira. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu tava cortando o cabelo. Acho que foi. Tem quase um ano já isso. Mas eu fui puxar um assunto com o barbeiro, né? Fui falar pra ele que tinha começado a chover, aquela época que aqui em Braga só chove. Aí eu falei, agora começou a chover aqui em Braga, não para mais, né? Aí ele falou, não, tem uma hora que para. Depois volta, mas tem uma hora que para. Aí eu achei muito curioso que vocês levam as coisas realmente ao pé da letra. Mas isso aconteceu várias vezes já, com outros amigos portugueses também. E aí a gente começa a se policiar e falar mais claro, mais a frase toda. Então, eu ainda penso em voltar pro Brasil, sim, porque eu penso em fazer mestrado no Brasil, que lá a gente tem as universidades públicas, como a UMinho, elas não são pagas, né? Elas são completamente gratuitas. Então, eu penso em fazer mestrado no Brasil, principalmente por causa da minha família ainda, tem muita família no Brasil. Então, eu penso em voltar, mas eu gosto bastante de Braga, assim, apesar de ser... É uma cidade grande para Portugal, mas é pequena para o Brasil. É do tamanho do meu bairro, no Braga. Da minha freguesia é do tamanho de Braga. Mas eu tenho vontade de voltar aqui depois de retornar aqui. Até porque eu penso em fazer o exame da ordem dos advogados, que eu faço direito. Eu penso em fazer aqui também. Então, assim, apesar de eu fazer mestrado no Brasil, eu penso em estar aqui também.